No jogo do agro, cada decisão é um movimento e só os estrategistas vencem. As condições do campo mudam a todo instante. O clima joga contra, as pragas avançam, mas quem domina as estratégias sempre encontra a jogada certa. Bem-vindo ao Xadrez Agro, o podcast onde agricultura e estratégia andam lado a lado. Prepare-se para pensar, planejar e dar o checkmate nas adversidades. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Xadrez Agro Podcast. Hoje vamos falar novamente de um tema muito importante que muitas vezes não damos atenção: tecnologia de aplicação. Vamos falar especificamente sobre adjuvantes. E para esse bate-papo eu gostaria de convidar o professor Sérgio Macedo Silva. Ele possui graduação pela Universidade Federal de Uberlândia, com mestrado e doutorado em fitotecnia pela UFO. Atualmente é professor pesquisador do curso de agronomia na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, UFVJM. Campus Unai, professor em tecnologia de aplicação e sócio na Agrociência. É isso mesmo? É assim que fala, professor? Sim, senhor. É isso mesmo, Eduardo. Seja Prazer. bem-vindo, professor. Obrigado pelo convite aí, a satisfação estar com vocês aí, né? E espero que seja um momento bem bacana, né, pra gente trocar ideias, né, e conversar desse assunto que é tão empolgante, né, e atrativo aí, né, para muita gente. Professor, de onde veio a agronomia? Conta um pouquinho da sua história. Eu tenho... Parte da minha família tem uma experiência rural, né? Então a gente, desde de pequeno, já passava férias em fazenda, né? Então já tinha interesse por um dia, talvez, pelo campo, né? Vamos dizer assim. Certo. Eu iniciei meus estudos aí, na verdade, na área da biologia, né? E depois de terminada ali a formação em biologia, eu queria algo mais prático, né? Que tivesse a oportunidade de trabalhar com plantas de uma forma mais prática. Foi quando, então, procurei a agronomia e aí, né? E eu já tinha uma paixão por hortaliças, né? Desde o começo, visando tanto a parte, assim, de produzir mudas, né? Eu acho a área de hortaliças muito dinâmica, né? E também muito desafiadora. Então, tinha já escolhido essa área, comecei a minha formação nisso, quando, então, surgiu oportunidades para eu ir para tecnologia de aplicação, né? Então, brevemente, né, um pouquinho dessa história longa aí, é basicamente isso. Né? Legal, legal. E hoje, com o centro de pesquisa, com a universidade, pensando em tecnologia de aplicação é algo muito amplo, né? A gente está falando de tecnologia de aplicação desde a qualidade da água, do preparo de uma cauda, do tipo de ponto de pulverização, do tipo de pulverizador, né? Do adjuvante, dos inertes, das misturas de tanque, é muito amplo. Hoje, qual que é a sua principal área de pesquisa dentro de tecnologia de aplicação? Bom, dentro da tecnologia de aplicação, eu estou fazendo mais experimentos, trabalhos, né, desenvolvendo mais minha linha de pesquisa para adjuvantes. Certo. O que envolve muita parte de propriedades químicas, né, físico-químicas, e, consequentemente, a performance deles no campo, né, na aplicação. Certo. Quando a gente trabalha com essa área, quando a gente tem as atividades da universidade voltadas aos produtores, na verdade, vem demandas de todas as partes, né, de um pulverizador, de um planejamento de aplicação para uma fazenda, de mudanças na forma como faz a regulagem, a calibração, aprimorar esse processo. Então, sim, na tecnologia de aplicação, principalmente a região de Unai, que faltam pessoas para dar mais consultoria nessa parte, né, apresentam demandas para tudo. E, especificamente na pesquisa, dentro da universidade, eu tenho ido mais para a área dos adjuvantes, onde a gente vê que tem ainda gargalos, tem alguns desafios, né, para melhorar, e então a gente tem tido êxito, né, nesse trabalho, nessa parte. Certo. E hoje, quando o senhor fala em adjuvante, poderia diferenciar o que seriam adjuvantes e os óleos também são considerados como adjuvantes na legislação? Então, essa classificação, ela pode ser técnica, né, ou ela pode ser popular. Se a gente pegar o dia a dia de uma fazenda média, grande, ela vai posicionar que óleo é uma coisa e adjuvante é outra. Nessa visão, né, que eles têm sobre isso. Né? Se você for para a academia ou para a indústria, talvez não tenha diferença. Algumas indústrias ainda falam, não, a gente está fabricando um óleo diferenciado, né? Mas ela é, por si só, uma empresa de adjuvantes. Então, isso tem questão de marketing, tem questão também de conceito, tal. Mas a função deles é muito parecida, né? Tanto um adjuvante quanto um óleo, quando a gente pensa nos benefícios que ele vai promover para a aplicação.
Então, eu estou visando a cauda, estou visando o preparo de uma cauda. O que eu estou querendo fazer com isso, né? Eu estou querendo potencializar um produto, eu estou querendo melhorar a absorção de um produto, né? O efeito dele. Então, assim, o que é isso a não ser um adjuvante, né? Sim. Então, tanto aquele que seria de origem vegetal, mineral, né? Sintética, todos eles vão ter uma função, né? Que é aprimorar esse processo de aplicação, né? Certo. Então, o óleo não foge disso, né? Certo. Mas também um não dispensa o outro, né? Geralmente o óleo entra com uma função, por uma necessidade, e o adjuvante por outras, e tem os adjuvantes hoje, os mais novos, a base oleosa, né? Certo. Bom, a gente pode responder como a maioria dos agrônomos podem responder, né? Depende. Tem como fugir dessa resposta? Às vezes não tem, né? Mas vamos lá, Eduardo. Depende porque talvez a gente pode falar em que momento que você vai aplicar e o que você está querendo aplicar. Aí a gente fala se o óleo é importante, né? Ou se ele pode ser deixado para um segundo momento. E talvez só o adjuvante ser o protagonista dessa situação. Vamos lá, vamos dar exemplos, né? Dessecação. Você encontra fazendas que elas querem usar óleo Sim. e óleo mineral. Você já encontra fazendas que elas querem o quê? É um produto que não precisa ser esse ele tem que ser redutor de deriva, alguma coisa nesse sentido. Promover maior queda de gotas mais rapidamente, alguma coisa assim. Então, isso depende muito desse posicionamento. Agora, como você disse também, você chega em locais em que está posicionado um óleo mineral junto com um adjuvante, né, na mesma aplicação. E ali você tem 2, 3 herbicidas, né, nesse primeiro momento. Então, assim, eu falaria que depende muito de qual momento que você vai aplicar, né? E a gente fala muito, né, como se todo mundo no Brasil plantasse soja, né? Sim. E, na verdade, é porque a gente tem, né, a cultura predominante, né, muitas informações técnicas são direcionadas para ela, e a gente utiliza isso para outras culturas, né? Então, assim, por exemplo, já existem receios de usar óleos em hortaliças, né? Caramba. Pelos riscos que você pode ter de potencializar demais as absorções, né? E as fitos serem rápidas, né? Se mostrarem muito rapidamente, né? Então, a famosa depende, né? De cada situação. Certo. E hoje, dentro do trabalho que o senhor desenvolve com adjuvantes, o que o senhor tem avaliado nesses trabalhos? Bom, os trabalhos que a gente tem desenvolvido dentro do ambiente acadêmico, né? São relacionados à performance e desempenho dos adjuvantes comerciais. Então, nós podemos fazer avaliações in vitro e campo. As avaliações in vitro envolvem as propriedades físico-químicas e que não demanda de grandes equipamentos para fazer isso, né? Então, a gente avalia viscosidade, né, que é uma característica super importante, a redução da tensão superficial por esse produto, a redução de um pH, tudo você faz in vitro, né? Isso com vidraria simples você consegue fazer isso. A redução, o potencial de redução de espuma também, a capacidade de promover molhamento foliar ou espalhamento de gotas é possível fazer também de forma bem simples, né? De forma fácil. E para tudo isso também nós temos equipamentos bem sofisticados, né? A gente consegue levar o processo a um padrão de nível técnico bem alto, né? De tecnologia também. E do campo nós avaliamos possivelmente questões relacionadas à tecnologia em si, de aplicação, que são espectro de gotas, potencial de reduzir deriva, né? E, por fim, a eficácia, como que ele pode auxiliar na eficácia biológica do ativo, Certo. entendeu? Então, se ele se vai bem em várias características, por exemplo, vai ter um bom desempenho em várias características, nós podemos avaliar, então, na dessecação. Esse produto, ele aumentou o processo de dessecação? Aumentou a eficácia daquele herbicida? E aí, então, por isso que a gente fala, né, que é tanto in vitro quanto campo, né, você consegue ter essas informações. Certo. E hoje está se falando nas aplicações, estão se baixando volume, principalmente com a entrada dos drones. Uhum. Fala sim, é uma coisa bem interessante de se ver, porque tinham muito receio em aviação, por conta do Certo. baixo volume, Isso. mas chegou o drone trazendo para 10 litros por hectare, todo mundo achou bonito, né? Existem dificuldades ou diferença entre esses equipamentos de aplicação e qual a importância de termos como ferramenta adjuvantes diferentes para funções diferentes? Sim. Ou eu consigo ter um adjuvante que eu vou fazer tudo, desde herbicida, fungicida e avião, pulverizador,
e drone? Se alguém já fez esse produto, fala que a gente está precisando dele. Porque realmente é complexo, né? Nós termos aí um produto que ele seja tão versátil assim, é mais complexo. Nós temos bons produtos, mas ele entregar todas as características de um adjuvante, né, que seria o top, é muito difícil por questões de características constituintes. A sua constituição não é possível que ele entregue todas essas funções. Mas assim, ele pode ter várias características muito boas e ele sobressair em relação aos outros, né? Se a gente colocasse numa categoria de 0 a 10, né, a gente consegue classificar, ele reduz bem espuma, ele reduz bem, né, tensão superficial, por exemplo, tal. Mas, por exemplo, na densidade de gotas ou no padrão de cobertura, ele pode falhar, né? Então, eles sempre vão nos ajudar muito, ou tanque, ou formação de gotas, ou também lá na eficácia do produto, né? Bom, quando a gente fala em reduzir vazão, reduzir volume de cauda, esse processo ele tem que ser feito de forma bem minuciosa. Eu acredito que assim seria a melhor forma da gente falar. Forma gradual. Gradual. Não trazer de 100 litros para 50 do dia para a noite. Isso, porque existe todo um planejamento sobre isso. Por exemplo, por que o avião consegue entregar isso e é feito isso há anos? Porque, primeiramente, ele só voa nos melhores horários do dia. Sim. Então, se você vai trabalhar nessas condições, eu acho que é possível melhorar isso, certo? O drone, ele tem capacidade de trabalhar em grandes áreas, ok. Mas e a eficiência dele? É tão grande? É tão ótima quanto um avião? Não é. Então, ele vai acabar voando em horários também que são ruins para um volume de cauda tão baixo. Aí são os riscos que a gente corre, né? Às 9, 9h30 começa a ventar, né? A gente sabe que o vento ele vai progredindo a partir do momento que a temperatura do ar sobe, né? Então, isso vai melhorar a partir das 4 da tarde. Se, né, os pilotos de drone fossem fazer igual os pilotos de avião, acho que eles iam ficar com fome, né? Passar fome aí, porque é claro que você não consegue trabalhar, não consegue entregar essa característica. Mas isso foi bom, por um lado, Eduardo, porque você estimulou muitas fazendas a se tornarem mais técnicas. Sim. Se você parar para pensar, era muito fácil seguir uma dose de bula, né, que nem sempre ela está bem posicionada, apesar de estudos, né, talvez para a indústria química seja mais tranquila ela posicionar uma vazão genérica, 120, 130, né? Até por segurança, porque tem muitos produtos ainda que em bula é 200. Sim, exatamente. Se a gente pensar em culturas perenes, então, nós vamos levar isso aí mais, né? Nós vamos subir para 300, 400. Então, eu acredito que isso fez os consultores terem que investigar melhor isso, se é possível trabalhar assim. E eu falo que depende de planejamento, porque se você aplica um produto a 50 litros por hectare é uma coisa. Se você quer colocar 3, 4 a 50, 60 litros por hectare, a situação é completamente diferente. Primeiro que você tem um grande risco de ter uma inativação do tanque, de algum deles. Você vai perder eficácia, porcentagem de alguma eficácia deles ali no tanque. Segundo, ocorre o risco da incompatibilidade por si só, física. Eles não são compatíveis fisicamente, né? E o senhor foi generoso. 4 produtos? Não, o senhor está sendo generoso. Mas a maioria faz isso, né? Tem que falar de 7, 8. Eu já vi até 10 produtos. É incrível. Ou seja, custo. Operacional, custo, né? Operacional. Às vezes o operacional tira a qualidade do que nós desejamos extrair, né? Exatamente. Possivelmente, muitas vezes, isso não só na tecnologia de aplicação, se eu vejo na parte de utilidade, às vezes fica muito... O produtor pede operacional e a gente acaba deixando de extrair o máximo potencial produtivo da lavoura por operacional. Sim, exatamente. E aí a indústria tem que tentar se adequar a isso, né? Uma coisa muito boa também, Eduardo, foi a aquisição de drones pelas fazendas brasileiras, né? O Brasil é o segundo maior consumidor de drones do mundo. Só perde para os chineses, que são um dos grandes fabricantes. Sim. A maior fabricante do mundo é a chinesa. Então, o que acontece? Cara, eu posso ter uma ferramenta aqui auxiliar. Eu tenho as minhas aplicações terrestres e tem momentos que eu vou entrar com o drone em locais que o pulverizador iria demorar muito. É muita curva, né? Bordaduras, locais que ficam encharcados, período chuvoso. Então, isso está então mexendo também com a turma, porque o produtor ele consegue adquirir talvez esse equipamento, mas ele não tem, às vezes, a base para operá-lo. Então, eu preciso de alguém que dê esse apoio, que mostre, olha, você quer trabalhar com isso? Então, a gente também tem que planejar esse operacional, né? Quantas baterias você tem, né?
Quantos Sim. drones nós vamos trabalhar? É só um? São dois? Né? Cadê o time? Dá para fazer um processo em mais rápido, né? Então, eu acredito que está tendo assim, é mais uma ferramenta auxiliar, pode aprimorar esse processo das aplicações, né? E tem um caso de sucesso no Brasil, de um produtor do Mato Grosso, que ele resolveu migrar totalmente para drones. E Caramba. aí ele resolveu dar esse passo, né? Ele só encontrou uma barreira muito grande, que foi a falta de assistência técnica no Brasil. E então o que ele falou assim, tá bom, então eu vou abrir uma empresa para dar assistência técnica e eu já resolvo meu problema de todos que estão buscando os drones no entorno, né? Então hoje ele tem 3 a 4 mil hectares, ele tem 100% das operações com drones, são 3 T40 que ele trabalha, e eles 3 trabalham T40 tocando 2.000 hectares? mais de 2 mil Mais de 2.000 hectares. hectares? E eles têm aí atividades de segunda a sexta. Ninguém trabalha sábado e domingo na fazenda. Então, como ele conseguiu planejar isso, né, como ele conseguiu, né, organizar tudo isso, é um grande caso de sucesso. Sim. Porque isso não é fácil fazer isso. Mudar, migrar para isso, né, e trabalhar dessa forma, né? Então, ele teve que planejar uma estrutura, entendeu? Outra coisa que a gente pode parar e analisar, né? Os adjuvantes que eram posicionados para aviação servem também para o drone? Tem o mesmo perfil? Tem o mesmo comportamento, né? Garantem que aquilo ali vai também trabalhar bem? Porque tem caudas tão concentradas quanto. Mas o processo de formação de gotas pode ser um pouquinho diferente. É isso que eu iria Entendeu? dizer. Então, para o avião é uma coisa, para o drone pode ser totalmente diferente. Sim. Então, a gente está vivendo um momento que a indústria química, no caso aí dos adjuvantes também, ela precisa desenvolver essas ferramentas, né? No caso, insumos, né? Característicos para amparar isso daí, para dar esse apoio aí, entendeu? Certo. E você falou uma coisa interessante, né? Quando a gente fala em formação de gota desde um pulverizador do avião e do drone, tem as suas diferenças, né? Sim. É, A velocidade que essa gota exatamente. sai, né? A trajetória dessa gota. E aí vai, né? Então, a largura de faixa. Né? Isso é outra polêmica danada, Professor, né? e como que o senhor tem visto em drone, em questão de homogeneidade dessa faixa de aplicação? Bom, vamos lá, Eduardo. Eu tenho ex-alunos que migraram, foram trabalhar agora imediatamente com drones, né? Eles estão encontrando muita dificuldade, principalmente pelas questões ambientais desfavoráveis, né? Então, tinham posicionamentos que a largura de faixa era 20 metros, né? Mas na prática você via que ele não conseguia fazer 5, porque vento demais, esperando ter uma melhor condição, tal. Então, isso vai ser bem relativo ao produto que você está querendo usar, horário que você está querendo aplicar e o perfil ali, o espectro de gotas que você escolhe na aplicação, né? Você hoje já consegue escolher não só por classificação, mas por tamanho mesmo de gota. O drone, você já tem essa classificação melhor, mais atual, né? Então isso tudo pode ajudar, mas as condições brasileiras, as regiões diferentes, né, climáticas diferentes, exige que a gente faça estudos regionais para falar qual que é uma faixa possível que esse equipamento está fazendo. Entendi. Entendeu? Então a gente fez um teste agora recente, só com água, a gente utiliza um corante para marcar o solo, né, com os coletores, e nós utilizamos lá diferentes parâmetros operacionais. Altura de voo, velocidade de aplicação, volume de cauda, né, e tamanho de gota. Então nós chegamos nessas condições experimentais de Unai, trabalhando até 10 e meia da manhã, né, na melhor segurança possível, uma faixa de até 10 metros de comprimento, utilizando aí 3,5 metros de altura, entendeu? 5 metros por segundo de deslocamento, né, que é uma velocidade intermediária, né, não tão alta, e nós utilizamos aí 20 litros por hectare, entendeu? A gente teve uma possível faixa bem mais eficaz, homogênea, nessas condições, entendeu? Entendi. Então, isso é muito relativo. A gente não dá para, sabe, ser uma receita de bolo, isso daí. É bem complexo, né? Certo. Agora eu vou gerar um conflito aqui. Manda ver. Professor, eu gosto muito de tecnologia de aplicação. Eu comecei a minha carreira também trabalhando com isso, sou
apaixonado em drone desde a época da faculdade, sempre gostei de drone desde imagem e quando veio migrando para tecnologia. E acompanhando, o pessoal tem se falado muito de uma quebra de gota secundária. Certo. Como que o senhor tem visto isso na prática? Quando a gente seleciona no controle, gota média, gota fina, média e grossa, acontece na prática? Dos estudos que a gente fez com T20, né, utilizando um redutor de deriva, né, Com redutor. com redutor de deriva, ele manteve a mesma categoria, né, que nós escolhemos no controle. No controle. Ele manteve, Interessante. entendeu? Voando a 3,5 metros de altura, você entendeu? Onde ele deu essa melhor faixa de... Nós fizemos até um gráfico, né, tivemos ali uma correlação desses fatores, né? E então, assim, nós conseguimos obter isso. Que mudou um pouco essa parte de uma quebra secundária de gotas. A olho nu, não percebemos. Nos papéis marcadores, a gente vê uma maior quantidade de depósitos, né? Maior densidade de gotas, né? Mas a gente não teve... fica até complicado de falar isso, né? Porque o olho humano ele não consegue capturar isso, pegar isso. São só realmente parâmetros, marcadores para esses parâmetros, né? Como o corante, né, tal. E mesmo assim, essas metodologias, mesmo a de você utilizar o espectrofotômetro, né, com um fio de nylon, mesmo você utilizando essa que a gente utiliza, por exemplo, é uma metodologia paralela, mais simplificada, com papéis fotográficos, né, formando aquela possível faixa de aplicação. Então, todos esses papéis são analisados, papéis a cada 0,5, né, metros, né, 50 centímetros. Então, esses papéis são digitalizados, né? Então, eles são analisados depois num software de análise de gotas, né? Então, assim, ali, a predominância, né, do DMV, a classificação dele, bateu com o controle. as escolhas que a gente fez no controle. Legal. Então, né, utilizando o redutor de deriva. Né? Então, isso foi favorável para a gente mostrar qual que é a melhor opção, né? Qual que é o melhor parâmetro de aplicação, entendeu? Joia. E, professor, o adjuvante, ele pode melhorar a minha cobertura ou também, às vezes, ele pode mudar a característica da minha aplicação e, às vezes, até ser prejudicial? Pode sim. Se ele for mal posicionado, ele pode. Vamos lá. E aí, sim, a gente tem um universo de adjuvantes. Os óleos são famosos por causarem fitos. Aqueles colegas que trabalham com os fungicidas sabem muito bem, né, desse cuidado que você tem que ter, né? Pelo risco de um determinado horário, algum determinado óleo junto com aquele fungicida causou um problema, né? Então, nós entramos agora a fundo num momento em que as empresas estão muito preocupadas, as fabricantes de adjuvantes, se os seus produtos são, de fato, bons condicionadores de calda, né? Bons emulsificantes. Isso faz toda a diferença e pode ser um fator assim, crucial para melhorar a aplicação, reduzir a fitotoxicidade. E o adjuvante está ali com essa função, de melhorar isso e não piorar. Se você tem uma baixa emulsão já no preparo de calda com aquele adjuvante, as gotas que são formadas, elas levam quantidades diferentes entre elas de produto e adjuvante, assim como água. Então você tem uma mistura mal feita, vamos dizer assim. Aquela gota que foi gerada, você pode ter uma gota ali em um determinado momento muito concentrada, você pode ter uma gota que está pouco concentrada. Essa gota muito concentrada, dependendo da forma como ela cai, ela pode escorrer, que já é um comportamento talvez do próprio óleo, né? Pegando ele como exemplo. E a fita ela pode vir dessa forma. Então, você vê pelo padrão de formação de gotas, se ele é homogêneo ou se a formação de gotas foi heterogênea. Se não teve um padrão, né, de as gotas estarem mais próximo de um espectro, ou se elas são muito bem espalhadas, né, naquele espectro, então tendo gota fina, média e grossa, né, então eu tenho ali condições que os adjuvantes podem melhorar tudo isso. Se ele não melhora nada disso, ele leva ao quê? Às más deposições, desuniformidade na aplicação, né? E ainda tem aqueles que na própria calda eles tornam os produtos entre eles incompatíveis, né? De estudos que a gente faz in vitro também, produtos que, por exemplo, reduzem muito o pH além daquilo que é o exigido, e você tem a famosa
má, né, solubilidade, ou você tem ali uma perda, né, de capacidade de mistura numa combinação junto com outros produtos, né? Então o produto ele solidifica, ele volta ao estado que ele foi colocado em água, justamente por ele não ter ali as condições de entrar naquela mistura. O pH estava muito fora do exigido, né? Sim. Então, você também perde com isso. Sua aplicação tem o resultado seguinte, não teve eficácia de controle. Justamente porque lá na água o adjuvante piorou as características, né? Então, acredito que hoje, Eduardo, a emulsão ela está falando muito alto, porque a gente utiliza cada vez mais quantidade de produtos, nós estamos falando em volumes de caldas menores, e é importante demais você trabalhar uma calda de qualidade, né? Ela está homogênea. Faz o seguinte, deixa ela parada 2 horas. Vamos ver o que vai acontecer. A falta da agitação já vai levar a uma separação de fases. Possivelmente ela pode levar a isso, porque os produtos têm, né, densidades diferentes. Mas uma calda que é bem feita, esse processo ainda é mais demorado, você entendeu? Então, estudos que a gente faz lá, avaliando óleos vegetais, comparado a adjuvantes, que têm maior propriedade de emulsão, nós fizemos um teste em que, por 12 horas, não teve separação de fases naquela calda que tinha água, esse adjuvante que é um bom emulsificante, e o produto fitossanitário. Ela manteve-se a mesma cor por 12 horas, sem separação de fase, nada visual você viu de alteração. Enquanto que aquele produto que foi desenvolvido sem, né, uma boa qualidade de emulsão, você teve em 2 horas a formação de um sobrenadante, que é o próprio adjuvante. Ele já se separa imediatamente. E em pouco tempo depois, a sedimentação do fitossanitário, né? Em 12 horas, aquela calda estava com 3 cores. Então, completamente diferente daquilo onde eu tinha uma boa emulsão. Então, isso vai refletir na formação de gotas, isso vai refletir na eficácia do produto, né? Porque se isso não está sendo muito bem misturado dentro do tanque, cada gota leva um pouco disso, né? Sim. Então, você vai ter essa heterogeneidade aí também. Não, professor, muito bom. E indo para a parte de pulverização pós-bico, eu digo porque quando eu comecei a fazer os trabalhos, eu fazia muito teste a campo de diversos adjuvantes. Certo. E a gente encontra em alguns adjuvantes uma característica maior em umectação, que é proteger ele à evaporação, aos raios solares, comparado a outro. Certo. Porém, nós não vimos uma diferença muito grande na deriva visual. Já alguns outros adjuvantes, no visual, ele reduzia bem a deriva, mas na hora que você fazia a avaliação com papel hidrossensível, você encontrava uma deposição menor de gota. Certo. Em que situações que isso acontece? E nós sabemos que tem momento quente que a umectação é mais importante. Tem alguns alvos que a gente precisa de um espalhamento melhor, né? Sim, sim. Tem alguns produtos como mancozeb, clortalonil, que são produtos protetores de superfície que a gente necessita de um adjuvante que tenha poder de adesão. Isso acontece, isso é um erro de posicionamento de adjuvantes, aí às vezes é usar um único adjuvante para tudo, achando que você pode fazer das 6 da manhã, você pode fazer 3 horas da tarde, se bobear até embaixo de chuva alguns. Seria lindo, se você souber que adjuvante é esse. Senhor, não sei se o senhor lembra de um áudio falando de um adjuvante que era só deixar aberto, que desmanchava até furacão. Sim, sim. Né? Ele reduz a tensão superficial, né? Do tornado, né? Que não precisava nem colocar inseticida no milho, que a lagarta escorregava da folha, batia, quebrava o pescoço. Quebrava o pescoço. Lembro sim, eu ouvi esse áudio, né? É bom demais. Quem tem ele ainda, salva ele e deixa guardado, porque nós vamos lembrar dele muito tempo ainda. Cara, então assim, como eu falei para você, no meu pensamento, né, que dessa experiência que eu tô tendo nas regiões de Unai, né, nas fazendas de Unai, é que nós temos ali, né, as fazendas precisando melhorar o processo de aplicação, desde treinamentos, né, do operador, daquele preparador de caldas, né, quem faz a limpeza do pulverizador, porque assim, hoje está nas mãos da aplicação o aumento da produtividade. Você tem culturas com grande potencial genético, né, você tem as fazendas de olho aí na agricultura de precisão, né, os solos muito bem nutridos, né. A chuva esse ano foi boa, né? Choveu bastante, o Brasil agradeceu e tal. Então, qual que é a máquina que visita a fazenda
toda hora, né? Todo dia. A lavoura é o pulverizador, né? Sim. Não é o olho do dono que engorda o gado, né? Então, o pulverizador é aquele cara estratégico para nós. Então, ele precisa trabalhar na melhor qualidade possível. Então, e aí vai. Nós vamos pensar no preparo de calda, na formação de gotas, nos horários de aplicação, né? Nesses posicionamentos. Então, tudo isso tem que ser revisado. Tudo, tudo, tudo. Nós temos um caso na região do Distrito Federal em que a fazenda ela possui uma área de 5.000 hectares. É um grupo agrícola consolidado, eles são produtores dos próprios produtos, né? Derivados do milho, né? E a questão deles foi o seguinte: nós estamos parados numa produtividade, a gente não avança. Professor, o que a gente precisa fazer para melhorar? Então, nós desenvolvemos, junto com uma outra empresa parceira, uma metodologia de avaliação do que estava errado na tecnologia de aplicação. E nós descobrimos, em vários quesitos, que eles eram falhos nesses pontos. E eram pontos que eles não se preocupavam. Por exemplo, preocupavam com a máquina boa, nova, mas o componente principal, a ponta de pulverização, era a pior escolha possível, né? Então, você depara com situações em que você tem que tornar esse processo um pouco melhor. Você tem que melhorar isso, né? Uhum. Porque então a gente começa a tirar isso daí. Por exemplo, um adjuvante que serve para tudo, né? Os posicionamentos que são errados, que a gente encontra nas fazendas, né? Essas questões que, eu não estou vendo a redução de deriva, parece que a hora acontece, a hora não acontece. Aquele produto que precisa de maior adesão, porque o hábito da praga é noturno, né? Então, nós temos aí períodos chuvosos, que você precisa de maior adesão, como você mesmo comentou. Então, esses posicionamentos errados. Então, e pegando os adjuvantes em si, talvez seja um dos elementos menos conhecidos pelos produtores, ou pelos gerentes, ou pelos técnicos de campo, onde há muita dúvida do que é isso, né? Porque são rótulos que não têm informação da sua composição, muitas vezes são registrados como fertilizantes foliares, né? E então a gente esbarra nesse processo. Nós precisamos muito fazer com que as pessoas entendam mais como os adjuvantes funcionam, né? Que, consequentemente, isso aí vai melhorar muito os processos nas fazendas. Desde o preparo de calda, né? O processo de formação de gotas e a eficácia, né? Os papéis hidrossensíveis também, que muita gente compra, hoje está crescendo interesse pelas fazendas de comprar papel hidrossensível e ver como está ficando a aplicação. Muitas vezes também é uma ferramenta dinâmica, rápida, prática, né? Você não precisa colocar nada na calda, a própria água marca o papel. Mas nós sabemos que ele não em termos de avaliações, um critério um pouquinho melhor, ele não é a melhor ferramenta, né? Então, para isso, nós precisamos usar uma metodologia onde, então, a pesquisa entra, né? A pesquisa ela pode ir até lá, né? Aquele consultor pode entrar, né? Aquela pessoa mais especializada das empresas de tecnologia de aplicação consegue ir lá e avaliar, de fato, como que aquilo está funcionando, né? Bom, nós temos no Brasil produtos que fazem adesão. Já vi no campo, são empresas de tecnologia de aplicação, fabricam, né, esses adjuvantes e ele tem adesão. A gente vê isso. Você aplica junto com um corante, você pode passar uma lâmina d'água, você vai lá 2, 3 horas depois, há resquícios daquele produto naquele local. Ou seja, teve adesão, né? E então, assim, por que não nesse momento entrar com uma opção dessa, né? Então, vai tornando a escolha técnica, né? Mas muitas vezes quem está na retaguarda, nas orientações, não tem essa informação, né? Então, acredito que assim, a gente precisa divulgar esses trabalhos, né? Precisa levar essas informações para o pessoal mudar, né? É uma mudança de parâmetros, é uma mudança de paradigmas aí para isso, né? Sim. E o senhor falou um ponto muito interessante, o último podcast que nós gravamos foi sobre liderança. Foi sobre liderança e perfil comportamental no agro, seja na indústria, na revenda e dentro da fazenda. Certo. E vem muito de encontro com o que o senhor falou, né? Que hoje o que move uma aplicação de qualidade se chama pessoas. E as empresas produtoras, o produtor rural, que é uma empresa rural, às vezes não está olhando e os pequenos detalhes do sucesso da lavoura dele tá na mão do operador pulverizador. E realmente, a gente vê muito. Nós vemos muito essa situação que o senhor falou, de falta de um preparo técnico, de um conhecimento, de um preparo de calda que é muito importante. Muito, crucial, né? E vamos lá. Adjuvante, é custo ou investimento?
Bom, vamos lá. Adjuvante é investimento. E barato, né? Sim, se você parar para pensar em outras coisas que a fazenda investe, eu acho que vale a pena. O retorno que ele traz, né, é uma garantia ali de crescimento de 20, 30, 40% a mais, né, na questão de ganho, né, com a aplicação dele. Nós já tivemos essa pergunta por um produtor, o quanto que o adjuvante dava de retorno financeiro para ele, Sim. né? E aí, assim, a conta ficou alta porque é um produtor de café. Aí o café está bem valorizado no momento, né? Então, quando a gente mostra lá a melhoria na questão de controle de praga e doença, na presença de determinado adjuvante, né? Assim, é um valor muito alto, né? Porque o café está muito valorizado. Sim. Mas a gente pode fazer essa conta também para grãos, né? Que os grãos estão passando uma fase mais difícil agora, né? Mas para hortaliças a gente pode analisar sobre isso, né? O algodoeiro é uma cultura também que tem uma demanda muito grande de estudos de adjuvantes, né? Então, assim, nós temos aí um universo para explorar e mostrar que eu acredito que tem realmente benefícios nessa escolha, entendeu? Eu lembro de uma situação, né? Quando eu entrei na do Química, eu fui assistente compartilhado na sim. parte de adjuvante. E eu tenho até hoje guardado esse material, que nós chegamos numa fazenda num cliente, naquela época que o glifosato estava a R$100. Nossa. Era 2 horas da tarde, ele estava aplicando. E Eita. chegamos lá, é um cliente que compra adjuvante, chegamos lá e falamos, cara, você tem adjuvante, por que você não tá usando? Não, é só glifosato. Mas 2 quilos de glifosato dava R$200. Olha isso. E aí, coincidentemente, na hora eu falei, não, peraí, vamos fazer o seguinte, vamos avaliar? O papel sensível, pelo menos, ele nos dá o visual do que chegou de gota. Sim. Né? E quando nós fizemos o trabalho, que ele estava aplicando sem adjuvante, na hora que você colocou adjuvante, que tem um poder umectante, em período crítico, não. O adjuvante que custa R$4, se pagou 10 vezes. Né? Tranquilamente. Aí a minha pergunta é essa, porque às vezes nós estamos investindo. Hoje, vamos falar de uns tratamentos mais premiums, custa mais de um saco. Sim. E o adjuvante nós estamos falando de R$4, de R$5. Isso. Né? Então, assim, a minha pergunta foi justamente isso. Será o quanto que nós estamos perdendo da eficiência dos produtos por um erro de tecnologia de aplicação? E eu estou falando de adjuvante, mas serve desde o preparo de calda, da ponta de pulverização, do horário de aplicação, né? O senhor tem algum dado de pesquisa dessa forma? O senhor teve esse do café? Mas até assim, em controle de praga, em sanidade, em eficiência de fungicida? Então, quando a gente pega produtos, eu comparo produtos antigos que são utilizados como óleos, né, minerais, vegetais, com lançamentos, entendeu? E às vezes chega para nós, para alguns testes, empresas elas colocam um código, elas não falam o que é na molécula desse adjuvante. E eu falo, mas não vai me falar nada. Não vou falar nada. Você faz os estudos aí. A gente não quer, né? A gente não quer nenhuma tendência. Legal. Né? Então, assim, realmente chega lá codificado, como se fosse um fitossanitário das multinacionais. E nessas avaliações, a gente começa... É interessante que instiga a gente a observar as características, né? No que ele é mais rápido, o que ele é, né? O que ele entrega bem. Então, quando a gente compara com os tradicionais... E hoje as empresas, como eu te falei, elas estão investindo em emulsificantes. O emulsificante no adjuvante é um componente bem caro. Quer tornar o produto muito bom, ele tem que ter mais emulsificante. E assim, aí chega aquele limiar, né? Se eu colocar mais um pouco, o produto vai ficar muito caro, né? Esse é o fabricante, né? Então ele coloca naquela quantidade que ainda para ele é bom, o preço é bom, paga o custo. Mais um pouco, o produto fica bom, mas sai fora de um orçamento que ele tinha. Então... Mas no atual momento, nessa conjuntura que a gente está vivendo de mais misturas, baixo volume de calda, está visível, né, que a gente precisa de produtos que sejam bons emulsificantes. Então, se destaca aquela empresa que investiu nisso. E aí você tem uma empresa que ela trabalhou essa molécula para isso, entendeu? Ela trabalhou, né, 1 ano, 2, 3, para desenvolver aquilo, né? E você chega numa fazenda que o produtor está querendo usar um óleo de soja que ele mesmo fabrica. Né? Um óleo de algodão que ele mesmo tem, que não tem nada de emulsão. Ou quer usar glicerina só. Ou usar glicerina. Então, aí você fala, cara, então assim, existe um custo disso? Existe. Mas o benefício que você tem disso, comparado igual o teste que a gente faz, dos produtos novos com os antigões aí, né? Óleos,
você tem ali a eficácia de dessecação, ela para ali nos 70%, 75%. Enquanto esses produtos que são bons emulsificantes, bate 90%, 93%, 95%. Né? Então você tem aí, pelo menos, como eu te falei, 20% a 25% de ganho, né? Comparado a um produto antigo, tradicional, sem tecnologia, vamos dizer assim, né? Um adjuvante sem muita formulação. Então, o que você prefere? Aí você desseca dessa forma. Lá no meio da soja, você está com uma planta daninha lá que escapou daquela dessecação, né? E, numa outra situação, você tem uma área muito mais limpa, né? A cultura sendo conduzida no limpo, sem nenhuma interferência, né? Então, é da escolha de cada um, né? Eu acredito que quanto mais, então, o produtor ele vê que isso é uma questão técnica, hoje vence quem tem técnica, né? Quem tem conhecimento do que está fazendo. Nesse caso das fazendas do Distrito Federal, o produtor, nós auxiliamos ele a montar todo um parâmetro, um procedimento operacional para as etapas, né? Então, vamos preparar calda. O que a gente precisa? Quais são as orientações do preparo de calda? Quem vai fazer a preparo de calda? Essa pessoa tem que treinar. Ela tem que entender, né, qual que é a ordem de mistura, você entendeu? Para que ela... E outras observações que ela precisa ter. Ok, quem vai, né, pilotar? Quem vai ser o operador do pulverizador? Quais as condições que ele tem que observar no campo? Ficar de olho na formação dos jatos, né? Então, todo esse procedimento de cada etapa, né, de cada componente da aplicação, nós entregamos esse trabalho para ele e dizemos, se você seguir isso, você tem grande chance de melhorar isso gradativamente, né? E atingir níveis superiores aí do que você está buscando, né? Do que você buscava, né? Do que você tinha. E engraçado, interessante que essa fazenda, ela tem muita planta daninha, muita mesmo, né? Ele não consegue controlar isso, né, com facilidade. Então a gente vê, é nítido que a deficiência dessa fazenda é na aplicação, é na tecnologia de aplicação. Quando ele conseguir melhorar esse processo, ele vai avançar muito nisso daí, né? O senhor falou que vocês ajudam na parte de planejamento da tecnologia de aplicação na fazenda. Como funciona esse trabalho de vocês? Então, aí a gente primeiro faz uma reunião com a gerência, né? E isso aí a gente tem apoio de professores também, de outros alunos, né? Da própria empresa júnior dentro da universidade, isso é importante, né? Os próprios alunos já começam a ter esse contato com a dinâmica da fazenda, o dia a dia da fazenda. E ali, então, a gente escuta, qual que é a demanda que você tem? Né? Por que você nos chamou aqui? Estou tendo um problema de compatibilidade, ou incompatibilidade, né? Melhor dizendo. Eu estou tendo um problema de, por exemplo, capacidade operacional, né? Então, ali é um momento que a gente pode ajudar a orientar, a gente pode dar esse apoio nesse sentido. Então, vamos lá, vamos ver cada gargalo seu aqui, né? Como eu falei, o componente homem, né? O que ele está precisando melhorar, né? O que essas pessoas, elas têm curso, elas entendem o que elas estão fazendo, né? Elas têm aí formação, algum tipo de curso de tecnologia de aplicação? Não tem. Então, esse é um ponto que você tem que ajustar, né? Por exemplo, revisões na parte de bicos, aferição de bicos, né? Regulagem, calibração. Quantas vezes isso é feito? É feito uma vez por ano? Não faz, né? Então, a gente construiu até um softwarezinho com isso, né? Para o produtor conseguir ver nesses gargalos que ele tem e ali aquele ponto que ele precisa melhorar, entendeu? Interessante. Não é tão complicado, né? É possível de fazer. Sim, não, eu fiz essa pergunta porque a nossa região aqui ela é bastante acidentada. E uma dificuldade que eu encontrava na hora da recomendação da ponta de pulverização é que se perguntava que velocidade você anda. Ele falava de 10 a 20. Olha isso. E aí? Por conta da dificuldade. Da montanhosa. E uma coisa que nós fazíamos era, olha, montar no pulverizador, vamos na pior área, vamos na melhor área. Quanto você está andando aqui, quanto aqui. E explicar, falava, o gap de velocidade não é a sua menor, a sua maior velocidade que você consegue atingir. Será que nós reduzirmos essa maior velocidade de 2 km, nós vamos melhorar a sua aplicação? Ou às vezes, se eu mudar a vazão em diferentes talhões para manter uma certa pressão por conta de velocidade de aplicação, isso aí eu brinco que o Exact Apply ele veio para responder aquela, para solucionar o problema do produtor de quanto você recomenda a ponta.
Produtor, que vazão que você trabalha e que velocidade? Trabalho de 100 a 150 litros por hectare, de 10 a 20 km por hora. Tá resolvido. Deixa a máquina entrega, né? Ela faz o que você precisa. E olha lá quando não pedia uma ponta para fazer tudo. Sim, sim. Tá vendo? Essa é a realidade brasileira, né? A gente trabalha aqui de uma forma, né? Eu vejo também que os operadores, né, que ficam nas fazendas e estão nas fazendas, são pessoas que elas, né? Aquele operador que a gente, vamos dizer assim, que a gente deve investir, é aquele que quer trabalhar mesmo, né? Que ele quer fazer um bom trabalho. Muitas vezes a gente encontra situações em que sextou, né? Aí a turma trabalha acelerado, mais rápido, né? Então muda todo um processo. Aí você vê que aquele talhão que ficou por fim, né? Ele acaba sendo prejudicado, né? Mas assim, a turma tem sede de conhecimento, né? Então a gente, quando a gente falou agora mesmo em liderança, tem uma coisa muito importante, Eduardo, que é você chamar o operador para a responsabilidade que ele tem em construir esse processo, né? Porque às vezes ele se vê pequeno ali dentro, né? Mas ele é tão importante porque ele está conduzindo o principal equipamento ali, né? Então, quando você destaca a importância dele, ele se sente valorizado nisso daí, né? E vamos fazer a conta simples, véio. Quanto que passa numa ponta de pulverização? Exatamente. Quanto que está de investimento num tanque? Exatamente. E não considerando só o valor do produto, mas o que o produto entrega de produtividade. Né? Se você fizer a conta ali de uma lavoura, né? Uma linha que não aplicar porque uma ponta está entupida, né? Exatamente. Uma quantidade de espigas que não forem aplicadas com lagartas. Exatamente. Faz a conta e você vai ver quantos mil passam naquele bico, né? E o interessante é que parece que cada safra que passa, as pragas estão ficando mais difíceis de controle, né? Ela se esconde, ela só sai nos horários que... Parece que elas estão ouvindo até o barulho do pulverizador. Ouviu o pulverizador rodando, elas já se esconde. Eu acho que elas ficam no WhatsApp ali entre elas. Certeza. Já fica tudo alinhado, né? Então, cara, é isso, né? Eu acho que alguns treinamentos a gente faz também com algumas equipes, assim, de operadores, né? Certo. E, assim, nós temos... Eu tive uma situação interessante há pouco tempo. Nós fomos convidados para fazer um treinamento, eu e um aluno, né, que já é formado, num grupo agrícola que estava expandindo nas áreas de café. Então, eles tiraram toda a área de algodão na região de Paracatu e plantaram café, 2.000 hectares de café, nessa alta de preços aí, né, no ano passado. Nós chegamos lá, o nosso treinamento era para 40 operadores, entendeu? Que não tinham formação escolar. Não tinham formação escolar. Então, olha só as condições, né? A realidade brasileira. Você chega em muitas fazendas e é assim. Então, a maioria deles estavam ali porque são trabalhadores. Então, como que eu ia falar de espectro de gotas? Sabe que ele conseguia entender? Como é que eu vou falar para o cálculo do volume de cauda, né? Lembra lá, 600 Q dividido por VF, né? Como é que o cara vai... Aí tinha uma moça, filha de um dos operadores, que era estudante de agronomia, que o pai dela falou, você vai estudar. Ela foi a única entre os 40 que conseguia entender a nossa conta. E, na verdade, o cálculo de volume de cauda do café não segue essa fórmula também. A gente teve que fazer uma regra de 3 no quadro com todo mundo. E, no final, assim, todo mundo com muita dificuldade para entender isso, né? Então, nós paramos e falamos, cara, vamos para a prática, que vai ser melhor. Vamos lá na prática, a gente vai conseguir demonstrar o que é uma gota fina, média, grossa, os cuidados que eles têm que ter, né, na aplicação, né? E assim, todos eles ali iam pulverizar, porque tinham chegado naquele dia numa carreta, numa cegonheira lá, 20 tratorzinhos, né? Então, todo mundo ia trabalhar. Já tinha 20 na fazenda, né? Então, era uma época de muito investimento e tal. E o gerente falou assim, professor, se eles conseguirem absorver um pouquinho do que vocês falaram hoje, a gente já está feliz. Porque todos eles são muitos trabalhadores aqui, são bem dedicados, mas eles não têm essa parte do conhecimento. Então, se eles tiverem conhecimento, nós vamos evoluir muito o padrão aqui. E aí, cara, você pega a cultura do café, você tem que proteger as folhas, mas a gente vai lembrar disso. Quando você não protege folha, ele perde folhas facilmente por praga, doença, e o que acontece? Produtividade cai, né? Então, fazer todos eles entenderem isso, mostrar que eles eram chave crucial desse processo, né? É um baita desafio, né? A gente levou tudo quanto é recurso que a gente podia levar para o dia para mostrar. Nós construímos lá um mini túnel de vento, a gente levou para eles também entenderem o que é vazão, né? Como fazer a calibração, né? Mas assim, é complexo, esse processo é complexo, né? E assim como a aplicação, né? Quer coisa mais complexa que a aplicação? Não, quer coisa mais complexa que a agronomia. A gente planta esperando chover, olha isso, né? Olha o risco que a gente fala. Produtor planta dinheiro, né? Espera aí, né? Os céus e a gente sabe dessas dificuldades, né?
Mas assim, a gente tem que seguir, né? Acho que a gente tem que seguir, tem muito desafio ainda para melhorar. Sim. Aí vem tecnologias, né? Como os Sim. drones aí para desafiar ainda mais. Aí vem o poder público, né? Muitas vezes as pessoas queixando, né? Sim. Nós estamos vivendo aí ultimamente os maiores erros da aplicação, que é os casos de deriva. Você deve ter visto, né? Quantidade de casos de deriva com boletim de ocorrência, né? Sim. De fazendas vizinhas, né? Aqui no Goiás, em Minas, Sul, né? Alguns estados já proibiram a aplicação com drone, por exemplo, né? Então, para onde nós vamos caminhar, né? A pesquisa ela está tentando mostrar, mas o operador, né, está tendo essa dificuldade de entender, se preparar, né? Então, a gente espera que aquela frase prevaleça, né? Dias melhores virão, né? E não dias piores, né? Sim. Bom demais, professor. Professor, estamos chegando ao fim. Se deixar, fica mais de horas aqui conversando, é um assunto extenso. O assunto é bom. É um assunto que, se for falar de tudo, desde a qualidade de água, das características de cada produto, vai longe, né? Sim. E não é à toa que o nosso podcast chama Xadrez Agro, porque a minha visão, né, hoje que eu tenho da agricultura é como um jogo de xadrez. Então, nós temos que trabalhar com estratégia e até entender no cenário como o nosso adversário joga, para nós fazermos as melhores jogadas. Sim. E aqui vai uma pergunta-chave, professor. Assim como no xadrez, a agricultura é feita de estratégias. Em um cenário atual de clima, de dificuldades climáticas, as dificuldades que você tem na tecnologia, na pulverização, vamos falar assim, quais são as ferramentas que nos faz dar o checkmate na produtividade? Boa pergunta. Muito boa, né? Eu acho que eu escolheria 2 pontos, né? Um mais técnico e o outro não tão técnico assim. O primeiro ponto é mais técnico em si, que a gente trabalha com isso, né? A ciência tá assim para nos dar esse apoio, seria na escolha do adjuvante. Eu acho que é um ponto crucial, nisso que eu estou até falando já aqui no própria conversa nossa, sobre a emulsão. Eu vou defender essa bandeira, que eu acredito que é algo crucial que a gente precisa de um bom emulsificante, né? Nós temos águas com qualidades inferiores, né? Nós temos misturas de produtos que não foram testados previamente, né? Sendo feita ali a calda naquele momento, né? Pela primeira vez. Então, eu acho que esse é um gargalo grande que a gente tem e a gente precisa melhorar isso. Então, acredito que a emulsão ela vai nos guiar muito bem para um caminho mais assertivo, né? O segundo ponto que eu escolheria é um aspecto mais humano, que eu acho que o operador ele é uma peça crucial nesse processo. E a gente precisa ouvir o operador. Nós precisamos ouvir o que ele tem a dizer, das percepções que ele tem. Nós podemos treiná-lo melhor para ele conseguir ver a diferença de uma boa deposição e quando não teve uma boa deposição. E acho que ele precisa também ser mais ouvido na fazenda, né? É um funcionário, é uma pessoa que a gente pode investir, né? Eu sei que é difícil, a mão de obra é difícil, tem as suas dificuldades também, mas já percebi em reuniões com fazendas, onde a gerência estava e os trabalhadores também, que os trabalhadores pediram opinião, pediram a mão para falar, né? E naquele momento eles falaram, olha, a gente percebe algumas coisas, a gente vê algumas coisas, mas a gente não tem voz em alguns momentos, né? Então eu acredito que sim, o operador, ele dominando mais a tecnologia que ele está em mãos, né, que ele está manejando, também seja uma estratégia crucial desse xadrez do agro, na minha visão. Demais, né? E eu reforço o que você falou, eu sempre que estava na fazenda para entender o problema e as dificuldades, a melhor pessoa de você conversar é o operador. E interessante que conhecimento prático, você explica a teoria e fala como funciona a prática, eu já vi isso. Já vi. Né? Então, eu sei o que você está falando. Eu sei do que você está falando. Eu falo assim, não, eu já vi isso, mas como que funciona? Como que melhora? E o interessante é, eles têm uma prática muito boa. O senhor falou, falta nós investirmos em conhecimento em todo o time, para saber o que eles estão fazendo e o porquê. Ter um propósito naquilo que está fazendo. E entender que é uma responsabilidade muito grande. O que passa, o valor daquele equipamento, a importância daquele equipamento para a lavoura e o valor dos produtos e o que os produtos entregam, né? Exatamente. Para mais uma opinião, né, Eduardo? Eu acho que a gente está vendo a evolução científica e tecnológica do mundo. A IA
tá aí, né? Chegou Sim. para ficar também. Agora é mais um auxiliar do agro, né? Exatamente. Da produtividade, né? E ela já vai estar inserida nas máquinas, Sim. entendeu? Então, será que daqui uns dias a gente já também não terá mais o operador lá dentro? Eu acho pouco provável. A gente vai ter ainda alguém ali analisando o que a IA está propondo para aquela situação de aplicação, né? Então, essa pessoa precisa estar treinada, ela ainda vai fazer parte desse processo de transição. Quem sabe no futuro nós vamos ter robôs trabalhando ainda mais na agricultura, excelente. Mas a gente está vivendo uma transição, né? E nós que estamos nos deparando com a IA. É a gente que, ele falou isso, então vou fazer aquilo. Sim. Ainda não está um processo 100% automático, né? Então, é isso. Acredito que estar atento a esses detalhes, né, da questão dos operadores é crucial. Do meu ponto de vista, é super importante. Não, bom demais, professor. Obrigado por esse bate-papo. Desculpa ter deixado o senhor nem jantar, né? Veio de viagem, chegou, já parou direto Tá aqui. tranquilo, tá tranquilo. E, professor, como nós fazemos para te encontrar nas redes sociais, LinkedIn, Instagram do grupo de pesquisa de vocês? Bom, eu estou disponível aí, né, nas redes sociais, @Sérgio Macedo Agrônomo, consigo contato, né, pode me chamar por lá. E também tem os contatos na página da própria universidade, né, Sérgio Macedo Silva, né, professor da agronomia de Unai, acho que é fácil de encontrar, né. E é só chamar que a gente conversa, a gente está à disposição também, né, para dar esse apoio, né, para quem estiver precisando aí. Conversar desse assunto tão bom, né? Bom demais. Então é isso, pessoal. Mais um episódio sendo finalizado. Aqui nós trazemos conhecimento de graça. E como forma de ajuda, eu gostaria de pedir, curta, compartilha, comenta se gostou desse episódio e se tem alguma dúvida. E acesse o professor no Instagram e pode tirar as dúvidas com ele, né, professor? Estamos aí, estamos à disposição. Obrigado, viu, Eduardo, pela Obrigado. oportunidade aí.